Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos, estarmos aqui mais uma noite, reunidos para aprender da palavra do Senhor, logo mais orar e pedir bastante, né, a unção do Espírito Santo na nossa vida, a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor, caminhando rumo à nossa tão sonhada salvação, amém? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura, né, porque o irmão Richard está na mesa de som, a partir do versículo 1 até o 10. Do 1 até o 8. Passo a ler. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado tão triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Ele respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas aos governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta a Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel já apresentou a palavra. Hoje, irmãos, nós vamos mais uma vez falar da história de Neemias, um grande homem de Deus, né? Um homem que foi muito usado por Deus. E no livro inteiro, né, muitos grandes nomes da Bíblia, de reis, de profetas, de homens como Salomão, a gente começa a ler o livro e os primeiros capítulos são muito apegados a Deus, fazem tudo que Deus manda, né, obedece, e depois no meio ou no final eles, né, acabam que se desviam um pouco do caminho do Senhor, faz coisas que desagradam o Senhor. E no livro de Neemias é diferente. Do primeiro ao último capítulo, a gente vê Neemias, né, dedicado à obra do Senhor. E isso, irmãos, é que a gente tem que pegar como exemplo. É claro que aqueles que erraram no passado também servem de exemplo, para que a gente não se acometa no mesmo erro que eles. Mas no caso de Neemias, é o exemplo a ser seguido, que foi um servo do Senhor, foi muito usado por Deus, e ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Se a gente pegar a história de Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, ele já nasceu quando tinha sido levado cativo. Então ele não tinha nenhum vínculo direto com a cidade de Jerusalém.
mas, né, ele tinha um chamado de Deus para a vida dele, e isso que é o mais importante. Ele não tinha por que arriscar sua vida, sair do conforto que ele estava, porque ele era copeiro do rei, e se a gente estudar naquela época, quem era copeiro do rei, ele serviu vinho para o rei. Então, muitos naquela época tramavam a morte do rei para assumir o lugar do rei, e aquele que era o copeiro, ele era um homem de grande confiança do rei, porque ele provava o alimento antes que o rei pudesse tomar. Então ele tinha uma grande estima do rei, e eles tinham um conforto, ele morava no palácio com o rei, mas isso, irmãos, não foi motivo de acomodação para ele. Neemias, ele não se sentiu confortável a ponto de querer ficar no palácio e falar, eles lá que se virem, eu aqui estou bem, eu vou servir Deus daqui mesmo. E isso, irmão, serve para a gente, porque se a gente está fazendo a obra de Deus, vai ter circunstâncias que a gente vai ter que sair do nosso conforto, a gente vai ter que sair, né, do nosso lugar, que em tese seria mais seguro, para alçar novos voos, né, dentro da ordem do Senhor, para arregaçar as mangas, sair do conforto e colocar a mão no trabalho. É isso que Deus espera de nós. E a gente vê que as pessoas, né, no passado aqui na Bíblia, que fizeram isso, todas elas foram muito bem. Porque, irmãos, não existe, né, se Deus te mandou fazer algo e algo muito grande, saiba que é grande para nós, para Deus não. Para Deus tudo é possível, independente da circunstância que nós estejamos, da fase da nossa vida que nós se encontramos, da idade. Basta Deus falar, faça isso, e você consagrar sua vida ao Senhor e obedecer, que você vai ir bem e você vai ser muito sucedido naquilo que o Senhor te mandou. No capítulo 1, irmãos, de Neemias, fala que o irmão dele, Anani, voltou de Jerusalém, e ele perguntou para Anani, Anani, como que vai o nosso povo lá que conseguiu sair daqui do exílio e estão lá? E ele falou, o povo está em completa miséria, a cidade está destruída, o povo está praticamente derrotado. Então, aquilo mexeu muito com Neemias. A palavra fala que ele sentou, chorou, orou ao Senhor. Então, irmãos, é isso que a gente tem que ter, esse espírito de sentir a dor do irmão. A dor do irmão, a situação que o irmão está passando, o problema dele, não é só dele, é dele, mas também é meu. Eu, como irmão, eu tenho que me colocar no lugar dele, para poder ajudar ele em oração, ou de forma material. Então a gente tem que ter essa empatia, de se colocar no lugar do próximo, porque é muito fácil, você ver o irmão passando por uma luta, e fingir que não viu, porque se você fazer como fez Neemias, e perguntar como que o irmão está, e o irmão falar, eu não estou bem, eu estou precisando disso, daquilo, aí depois vem a responsabilidade sobre a sua vida, o que você vai fazer com a resposta? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pergunta, porque dependendo do que a gente perguntar, vai vir a resposta, e nós vamos ter que ter, irmãos, vamos ter que ter atitude. E Neemias, quando ele soube que o povo estava em completa, né, destruição, ruínas, ele se comoveu com aquele povo. E na Bíblia, irmãos, depois que o povo foi levado cativo para a Babilônia, o cativeiro nós sabemos que durou 70 anos, e tiveram três grandes retornos, né, para a reconstrução de Jerusalém. O primeiro foi 535 anos de Cristo, né, primeiro retorno, que foi a reconstrução do templo, que Zorobabel voltou para reconstruir o templo. Depois de 57 anos, em 458 a.C., teve o segundo retorno, que foi o reavivamento do povo, que foi de Esdras, que Esdras, ele é contemporâneo, né, de Neemias. Mais para frente na palavra, Esdras é que vai ler a lei do Senhor, né, que o Senhor entregou a Moisés. Então Esdras e Neemias, eles viveram na mesma época, e 12 anos depois, em 444 antes de Cristo, que foi o terceiro retorno, que foi o retorno da reconstrução dos muros, que aí sim foi Neemias. Então, irmãos, tiveram esses três retornos. Quando Neemias perguntou como que estavam o povo, eram esses dois primeiros retornos que tinha acontecido, de Zorobabel para a reconstrução do templo, e os de Esdras, que era para o reavivamento do povo. Então, quando ele ficou sabendo que o povo estava em completa ruína, ele, irmãos,
ele pegou e ele tomou aquilo para si. Aqui no versículo 1, né, do capítulo 2, já tinha se passado 4 meses, depois que ele tinha sabido que o povo estava em completa, vivendo de forma precária, a cidade com os muros destruídos, portões queimados, já tinha se passado 4 meses, então irmãos, tudo que vai acontecer aqui no capítulo 2, ele já tinha preparado, ele passou 4 meses preparando o que ele ia falar para o rei, quando o rei perguntasse o porquê da tristeza dele, porque não basta a gente falar o porquê, a gente tem que ter uma solução, né? Deus não espera da gente, irmãos, que a gente apenas aponta o dedo, ó, aquele ali está errado, tudo bem, aquilo ali está errado, mas o que nós vamos fazer para consertar? Porque apontar o dedo e falar que está errado é fácil, mas você apontar o dedo, falar que está errado e apontar a solução, e como fez Neemias, ir lá e colocar a mão para que possa consertar, aí é difícil, aí dá trabalho, mas é isso que Deus espera de nós, na presença do Senhor, que nós possamos, irmãos, seguir o exemplo de Neemias. Neemias, ele não se acomodou no conforto do palácio, ele estava servindo o rei mais poderoso daquela época, que era Artaxerxes, mas ele não se acomodou, ele ousou de falar para o rei. Então é esse exemplo que tem que ficar para nós na obra do Senhor, que cada um de nós aqui, irmãos, Neemias foi um líder com muitas qualidades, né? Se a palavra permitir, nós vamos ver muitas qualidades dele aqui essa noite, mas, né, o tempo, mas cada um de nós, irmãos, nós somos líderes também, e alguma parte da nossa vida, nós somos uma liderança, e é nessa parte que nós exercemos a liderança, que o Senhor quer nos usar. Nós podemos ser liderança aqui na igreja, outro irmão que não é liderança na igreja, ele é liderança na casa dele, né? Ele cuida a mãe, o pai, ou como filho, como irmão, às vezes é liderança na escola dele, para os amigos dele, os amiguinhos dele, no serviço ele é uma liderança, então em alguma parte da nossa vida, nós somos lideranças, mas irmãos, a liderança mais principal que nós temos que ser, é a liderança espiritual para a nossa família, porque você pode ter certeza, irmãos, que se a nossa família, a maioria que não está na presença do Senhor, olha para nos julgar, eles olham para a gente falar que vem na casa do Senhor, e que tem algum defeito, que ainda não consertou, mas a partir do momento, irmãos, que a gente entrega a vida verdadeiramente ao Senhor, e a gente está disposto a acertar, quem vai nos capacitar é o Espírito Santo de Deus, e a gente vai conseguir, assim como Neemias conseguiu reconstruir os muros do templo do Senhor. Então, irmãos, nós vamos conseguir, né? E aquela pessoa que depois que vai ver a mudança na nossa vida, a hora que ela passar, né, igual o pessoal fala por aí, a hora que o calo no pé apertar, né, ela vai chegar para você e vai pedir uma oração, vai pedir para você na igreja orar por ela. Quantos de nós aqui no ano passado não oramos, né, por familiares nossos que foram curados, porque eles viram em nós alguém que podia, né, orar e pedir para Deus ter misericórdia deles. Então vai ter esse momento, que nós vamos ser a liderança espiritual para a nossa família. Para isso, irmãos, nós temos que consagrar nossa vida ao Senhor, saber que nós somos falhos, né, que quando nós pecamos, né, o nosso Senhor Jesus Cristo se entristece, mas quando a gente acerta pela misericórdia de Deus, unção do Espírito Santo, alegra o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que Ele espera de nós, irmãos, que nós continuamos firmes na caminhada, né, rumo à nossa salvação, mas que nós possamos também, né, ser um objeto de transformação na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, que nós possamos ser uma liderança espiritual, para que essas pessoas também possam chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que é o nosso papel, não apenas ser uma liderança, né, dentro da igreja, ou fora dela como referência, como pai, mãe, né, ou como uma pessoa que tem uma profissão, que tem um conhecimento, que quando alguém tem dúvida pode ir lá e perguntar, mas acima de tudo a gente ser uma referência espiritual, para que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos usar, irmãos, aqui como já usou muitos irmãos, para que a pessoa tenha vontade também de ter essa mudança na vida dela. É por isso, irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, nós não podemos mais nos acomodar,
Nós não podemos acomodar. Aqui Neemias poderia acomodar, né? Quando o irmão dele, Anani, falou que o povo estava em completa ruína, a cidade estava destruída, os muros, ele podia falar: nossa, que triste, né? E ficar acomodado. Mas não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer de nós atitude. E para a gente ter atitude, irmãos, tem que ter mudança. A gente tem que ser um bom exemplo. Neemias governou pelo exemplo. Aqui mais para frente da palavra, vai falar que o povo estava triste, desanimado, porque o imposto que eles pagavam era muito alto. Eles estavam tendo que vender as suas coisas, as suas mercadorias, as suas terras para pagar as dívidas, porque eles estavam, né, todos focados no trabalho de reconstrução do muro. Neemias reuniu todo aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham dívida a receber, e falou: vocês não estão agindo certo, vocês estão cobrando do povo algo indevido. O povo não está tendo dinheiro para manter a construção do muro, porque está tendo que vender tudo que eles têm. Então perdoe as dívidas deles. Mas Neemias não falou da boca para fora, irmãos. Primeiro, ele foi o exemplo. Ele perdoou as dívidas que ele tinha emprestado dinheiro para o povo. Aquela comida que ele tinha direito, né, como governador que era, ele não usufruiu disso. Ele pegou e doou por povo, ele não usufruiu do direito dele. Então, irmãos, nós temos que também, né, ser pelo exemplo. Não adianta nada, né, a gente vir na igreja, orar, clamar ao Senhor, louvar, e depois chegar na casa ser um tirano. O marido bate na mulher, a mulher falta com respeito com o marido, o filho xinga o pai xinga o filho. Isso daí, irmãos, você vai estar sendo um péssimo exemplo, porque a pessoa vai falar: para ser igual a você, eu não quero. E pensa que duro que é ouvir isso de um filho, de uma esposa, né, no caso da esposa, do marido, ou no ambiente de trabalho, falar: para ser como você, não quero. Você lá na igreja é tudo certo, aqui fora faz isso, aquilo outro. E o mundo vai falar, irmão, se a gente der lado. Então a gente não pode ser isso. A gente pode até vir para a igreja sendo assim, mas a partir do momento que a gente consagra a nossa vida ao Senhor, tem que ter mudança. Porque você pode ter certeza, irmão, quanto mais torto você vier para a igreja e o Espírito Santo de Deus te endireitar, mais referência você vai ser aí fora. Porque as pessoas no primeiro momento vão te julgar, mas depois elas vão ver a transformação. E a transformação quem faz é Deus, irmãos. É Deus que transforma a nossa vida. Porque se fosse nós já estaríamos transformados antes de aceitar a Cristo. E no entanto nós precisamos, né, tivemos que aceitar a Cristo para que houvesse essa transformação em nossas vidas. Aí aqui o versículo 1 diz: no mês de Nissan, do 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez pondo o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca tinha estado tão triste diante dele. Isso, irmãos, é o que nós falamos, a empatia, de nos colocar no lugar dos outros, né, das outras pessoas, dos outros irmãos. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Naquela época, irmão, uma pessoa doente não poderia se apresentar perante o rei. Então o rei sabia que ele não estava doente, porque se ele estivesse doente, ele não iria se apresentar ao rei. Então o rei sabia que não era doença, né, física, mas era uma doença da alma, que é a tristeza, né? Então ele estava triste porque o povo estava precisando dele. Porque o seu rosto não está triste, se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Ele respondi: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas, e seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Aqui, irmãos, no final do versículo 4 diz: então orei ao Deus dos céus. Veja, irmãos, que não existe desculpa para tudo que a gente vai fazer antes a gente orar a Deus. Ali com certeza Neemias não se colocou de joelho, não fez uma oração longa, mas ele elevou o pensamento dele a Deus em primeiro lugar, para depois falar com o rei. E é assim que tem que ser na nossa vida também. Antes da gente fazer algo, né, até às vezes antes de responder, parar, refletir,
elevar a Deus o nosso pensamento, que é a fração de segundo que você pede direção para Deus, Deus entra com providência, irmãos. Então nós temos que tudo que a gente vai fazer, consagrar ao Senhor, porque Deus, irmãos, Ele quer nos ajudar. Aqui na palavra mais para frente, vai falar que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele não contou nada para ninguém do que ele ia fazer. Sabe por que ele não contou, irmãos? Porque a palavra fala que Deus tocou no coração dele que não era para ele falar. Então ele pegou uns poucos homens, pegou os cavalos e saiu olhando a cidade inteira, onde tinha cada problema no muro, o que tinha que ser feito, e ele não falou nada naquele momento. Ele falou depois, mas naquele momento não. Então é por isso que a gente tem que consagrar o nosso sonho, nossos planos ao Senhor, porque se o Senhor falar, não fala para ninguém, não é para você falar. Agora se o Senhor falar, conte para determinada pessoa ou para várias, é o Senhor que vai determinar, irmãos. Então os seus planos não vai ter pessoas te atrapalhando, porque o Senhor vai te falar para você falar para as pessoas certas. Então nós temos que orar, consagrar ao Senhor, para que o Senhor possa dar direcionamento do que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, para que a gente possa ser bem sucedido como foi Neemias. Aí o 5 diz: e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Que no versículo 5, irmãos, como diz a palavra essa noite, é o exemplo. Se Neemias fosse um péssimo funcionário do rei, vocês acham que o rei teria deixado ele lá reconstruir muros? Sabe quantos anos Neemias ficou lá na reconstrução do muro, irmãos? 12 anos. Pensa um patrão perder um funcionário por 12 anos, funcionário de alto escalão, de grande confiança. Mas o rei fez, porque em primeiro lugar, como a gente vê no versículo 8, Deus estava com Neemias. Mas também, irmãos, porque Neemias dava exemplo, era um excelente funcionário do rei. Então nós temos também que ser um excelente funcionário de Deus, sermos exemplos a ser seguido. Não como a gente tem visto por aí, infelizmente, pessoas que estão na presença do Senhor, que estão fazendo um monte de coisa errada. Nós, irmãos, todos nós somos passíveis de errar, sim, Davi infelizmente errou. Todos nós somos passíveis de erro, mas enquanto nós estivermos orando, vigiando, consagrando a Deus os nossos atos, nós não vamos errar, porque o Espírito Santo vai estar em nós e vai estar falando, faça isso ou não faça. Então nós temos que estar vigilante, irmãos. Neemias esteve vigilante. Durante a reconstrução do muro, os inimigos vieram atacar. Ele foi, colocou os inimigos todos de prontidão lá armado. Eles pensaram melhor e não atacaram. E Neemias falou para o povo: não tenha medo, porque Deus está conosco. E depois, irmãos, quando o inimigo desistiu de atacar, eles precisavam voltar para trabalhar. E quando eles voltaram para trabalhar, Neemias pegou e dividiu. Metade do povo trabalhava e metade ficava lá vigiando. E ainda assim as que trabalhavam com a sua espada, porque sabia que qualquer momento poderia ser necessário. E Neemias falou para o povo: como é muito grande a obra, se acontecer alguma coisa, o corneteiro ficava com Neemias, falava: o corneteiro vai tocar e vocês se ajuntem onde eu estiver, para a gente poder lutar. Então, irmãos, ele fez a parte dele, ele estava vigiando. Ele não podia estar lá construindo o muro, chegar alguém atacar e ele questionar a Deus: ó Deus, eu vim de lá para cá, saí do palácio do rei, vim aqui, saí de Suzã, vim até Jerusalém para reconstruir, e o Senhor, o exército, atacou e me derrotou. Aí Deus ia falar para ele: você não vigiou? Então, irmãos, não é porque nós estamos fazendo a obra do Senhor que nós não temos que vigiar. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer a obra do Senhor e tem que vigiar, para que Deus possa abençoar. Neemias estava fazendo a obra do Senhor, largou todo o conforto do palácio e estava fazendo a obra do Senhor, trabalhando duro na reconstrução do muro. Mas mesmo assim ele estava o quê? Vigiando. Porque o inimigo, irmãos, o inimigo está 24 horas querendo nos atacar. E se a gente achar porque a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente pode abaixar a guarda, o inimigo vai atacar e vai nos atingir. Então é por isso que Deus nos dá o escudo. É por isso que Deus manda que a gente vigie. Vamos estar fazendo a obra do Senhor? Vamos estar fazendo. Mas vamos estar também o quê? Vigilantes.
no nosso serviço, na nossa casa, sempre atento ao que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente não possa ser surpreendido pelo inimigo, e depois querer questionar Deus: ô Senhor, eu estava fazendo a tua obra, estava me dedicando e fui atacado. Mas a palavra está nos alertando, temos que fazer a obra de Deus, mas como Neemias fez, o quê? Ficar vigilante, irmãos, porque a hora que o inimigo atacar, se a gente estiver vigilante, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós derruba o inimigo, derrota ele, e o nome de Deus é que é glorificado, irmãos. Então nós temos que fazer a obra do Senhor, mas temos que também estar vigilante. Aí o 6 vai dizer: então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo. Aqui a palavra não fala quanto que foi, né, o tempo que Neemias falou que ia ficar fora, mas pela palavra a gente sabe que ele ficou 12 anos. Olha para você ver, irmãos, como que Neemias, ele servia a Deus com muita vontade, com muita dedicação. Ele ficou 12 anos fora. Quando ele voltou para Suzã, ele começou a fazer os trabalhos do rei. A palavra depois vai falar que ele retornou para Jerusalém, porque começou a ter abusos ali. Ele voltou para corrigir, irmãos, o que ele já tinha feito. Então, irmãos, esse é o trabalhar de Deus, é algo incansável, é algo, né, tanto igual ao nosso processo de santificação, não é algo que a gente faz no estalar de dedos, não é descer as águas, subir e estar santificado, não. Ali os nossos pecados estão perdoados, a gente não carrega mais culpa alguma, mas a partir dali tem uma longa caminhada, que nós vamos ter que estar vigilante e procurando melhorar cada dia e trabalhar na obra do Senhor. Trabalhar na obra do Senhor, irmãos. Saiba que todos vocês que estão aqui, estão aqui porque Deus tem um propósito. Então nós temos que dar crédito na palavra do Senhor. Nós temos que saber que nós somos úteis na obra do Senhor e que o Senhor conta conosco, irmãos. Nós somos o exército de Deus. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, nós podemos derrubar muralhas. Ou, como fez Neemias, podemos também reconstruir muralhas. Basta que nós saibamos que Deus é por nós, que Deus está conosco. E a partir do momento, irmãos, que a gente vai consertando a nossa vida, não precisa nem ser pecado, algo que você faz, que o Espírito Santo toca, fala: convém que você não faça mais isso, que você pega e renuncia a isso, irmãos, porque servir a Deus requer renúncia. Mas não é uma renúncia que fica pesada se a gente não tiver com o Espírito Santo em nossa vida. Mas se a gente tiver com o Espírito Santo em nossa vida, cada ato que a gente renuncia, a gente sente prazer, porque é para a honra e glória do Senhor. É por o nosso bem, irmãos, mas é por o bem da nossa família também. Pense se os homens do passado, né, tivessem parado, ia ser mais difícil. Mas eles não pararam, porque eles creram no Senhor, e assim também tem que ser. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Se a gente parar, Deus levanta outro. Mas se Deus nos trouxe aqui, é porque Deus quer nos usar, irmãos. Isso que a gente tem que entender. Então tem que ter renúncia, porque não adianta eu estar na presença do Senhor e escolher: isso eu quero, isso eu não quero. Se o Espírito Santo tocou, corrija isso, eu tenho que corrigir, eu tenho que ter renúncia, porque, irmãos, os meus olhos enxergam até um certo momento, o de Deus é infinito. Deus está vendo lá na frente, que aquilo que eu estiver abdicando agora, Deus lá na frente vai me dar uma grande bênção. Então eu tenho que ter renúncia, tem que ter conserto. Não adianta a gente estar na presença de Deus, entra ano, sai ano e não tem mudança. Tem que ter mudança, irmãos, e a mudança vem por Deus, e vem pela nossa fé. Se a gente, por mais difícil que seja a mudança que a gente tem que passar, se a gente consagrar ao Senhor, orar e pedir, Deus vai entrar com providência, irmãos. Deus vai entrar com providência, porque o nosso Deus, né, não é um Deus de mentira, não é um Deus que falha, é um Deus que está sempre presente, né? Quando no capítulo 1 Neemias foi orar, né, ele falou: lembra, Senhor, né, lembra das palavras que ordenaste a Moisés. Ele não falou isso para Deus, porque Deus tinha esquecido, não, irmãos. Ele falou, né, porque ele sabia que Deus tinha promessa, e a promessa que Deus tem para a nossa vida, irmão, vai se cumprir. Se a gente ficar obediente na presença de Deus, vai se cumprir. Pode o vizinho da direita, da esquerda, parente, falar que não, que você não tem mais jeito, que a sua história acabou. Deus vai entrar com providência, irmãos. Deus vai transformar a nossa vida e vai nos usar grandemente, porque Deus, né, Ele tem promessa para a vida de cada um aqui. Basta que a gente pague o preço, igual pagou Neemias, que Deus vai entrar com providência, irmãos. Aí o 7,
Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas aos governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ou seja, irmão, Neemias sabia que ele ia precisar das cartas do rei, para que quem governasse visse, né, que o rei mandou ele passar, então autoriza, senão ele não ia conseguir chegar. Então tudo, irmãos, como foi falado no começo da palavra, Neemias pensou em tudo. Então, para a gente saber, né, o que a gente quer, né, nesse ano 2023, seja na vida particular, nos estudos, principalmente na obra do Senhor, tem que ter um planejamento, para que a gente possa ir executando e chegar, né, no objetivo. É igual subir uma escada. Não adianta você ficar olhando para o último degrau, tentando saltar, que você não vai conseguir. Tem que ser de degrau em degrau. Então, por isso que tem que ter o planejamento. E aqui Neemias, ele planejou tudo antes de falar com o rei. Aí o 8 vai dizer: e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas. Olha, irmãos, se a gente estiver pedindo para Deus, nada é demais. Olha quanta coisa Neemias pediu madeira para o rei, para a construção das vigas dos portões da cidadela do templo, para a construção das muralhas, né, que foi construída as muralhas do templo e também de toda Jerusalém, e para a casa em que deverei me alojar. Ou seja, até a casa ele pediu, irmãos. Pediu não só materiais para a construção dos muros, até a casa ele pediu. E olha aqui no final vai falar do versículo 8: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então, irmãos, se você orar para Deus, consagrar, e o Espírito Santo de Deus confirmar que aquele projeto, que aquele sonho que você tem, né, que aquele seu trabalhar na obra de Deus vai acontecer, irmãos, pode ser grande que for o pedido, que vai acontecer, porque Deus está conosco, irmãos. Nós não podemos, irmão, ter dúvida quando a gente vai pedir. Se a gente quer, né, é um sonho viável, a gente quer esse sonho, a gente tem que consagrar ao Senhor, e crer que Deus já entrou com providência. A dúvida, irmão, ela esbarra, ela faz com que a bênção atrase, que a bênção não chega, porque aí fora, irmãos, assim como depois aqui a palavra vai falar, que vieram vários e vários inimigos, né, que eles zombaram, né, de Neemias. Aqui eu vou ler para os irmãos, só para os irmãos, pode ser o 19 do mesmo capítulo, o 19, irmão, do mesmo capítulo. Olha aqui, diz aqui, ó: porém quando Sabalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gerussem souberam disso, né, que ele iria reconstruir o muro, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Então, irmãos, vai vir pessoas, e infelizmente às vezes é pessoa que a gente gosta, que a gente tem uma consideração, que vai falar que você não vai conseguir, que você não vai alcançar seu sonho, que você não vai ter o comércio que você quer, que você não vai passar naquele concurso que você sonha, que você não vai conseguir aquele emprego que você está fazendo um curso, está se esforçando para conseguir, que você na empresa não vai conseguir uma promoção, que você na igreja não vai, né, Deus não vai te usar. Mas, irmãos, quem dá a última palavra é Deus. Se Deus estiver conosco, se a gente consagrou esse plano, esse propósito para Deus, e a gente pagar o preço, porque também tem um preço a ser pago. Aqui Neemias pagou um alto preço, saiu do conforto, foi lá fazer o muro lá em Jerusalém. Então ele pagou um alto preço, mas ele não tinha dúvida, irmãos, que ele ia conseguir, né? Quando no capítulo 6, quando armaram outra cilada para ele, que eles queriam que ele saísse da obra para ir lá destruir, ele falou que ele não ia. No capítulo 6, no versículo 3, vai dizer: por isso enviei mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso ir até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? É isso, irmãos, que a gente tem que saber. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, é uma obra grande que tem valor para Deus. Então nós não podemos parar para dar ouvido para A ou para B.
E a mesma coisa na nossa vida particular. Quando você estiver fazendo o seu projeto, se estiver construindo aquilo que você sonha, não dê ouvido para A ou para B, porque você está fazendo uma grande obra e você não vai parar para ir ouvir eles. Porque se você parar para ir ouvir eles, né, os seus sonhos vão se frustrar. Neemias também, irmãos, ele foi conversar com uma pessoa, a pessoa falou para ele: convém que nós, né, se escondemos dentro do templo, porque aí o inimigo não vão nos achar quando eles vieram nos atacar. Só que, irmãos, quando a gente está na unção, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser quem for que vir falar para a gente vai desmascarar aquela pessoa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Neemias falou: eu não sou homem de me esconder. E na palavra vai dizer, porque ele sabia que os inimigos dele tinham dado dinheiro para aquela pessoa convencesse Neemias a se esconder, para que ele pudesse, né, perder toda a sua reputação e com isso ser abalado a reconstrução do muro e a autoridade dele. Mas, irmão, você pode ter certeza que se nós estivermos, né, na presença do Senhor firme e forte, vai vir pessoas querendo nos desanimar, o inimigo vai nos armar laço, mas vai tudo cair por terra, irmão, e nós vamos passar por cima glorificando ao Senhor. Foi assim com Neemias, irmãos, e é assim conosco também, porque o mesmo Deus de Neemias é o mesmo Deus que nós servimos. Então, irmãos, nós temos que saber, né, pagar o preço, como Neemias pagou, e pagando o preço, colocando em primeiro lugar as coisas do Senhor, que a gente tem que fazer o plano da nossa vida, a gente tem que fazer, irmãos, mas você pode ter certeza, que se você planejar o seu ano, a sua semana, o seu mês, e você colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, vai ter tempo, ainda vai sobrar o tempo para você fazer os seus sonhos, os seus projetos, e você pode ter certeza que você vai ser muito abençoado, irmãos. Então, irmãos, que nós possamos continuar, né, nesse ano de 2023, como fez Neemias, firme, fortes, ativos na obra do Senhor, que o Senhor é quem vai nos honrar, irmãos, é o Senhor quem nos vai dar a vitória, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, irmãos, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.